Olá, está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu das necessidades de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas, as pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor mesmo nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça, a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo e a realização da FURB TV. Nesse episódio, recebemos Adriano Lins, jornalista formado pela Unisociesc, que atuou como gerente de redação da Prefeitura de Blumenau entre 2019 e 2021 e gerente de comunicação da Vila Germânica de 2021 até 2024. Ao longo de sua carreira no jornalismo, também trabalhou como repórter e assessor de imprensa. Muito obrigado pela presença e eu agradeço ter aceitado o convite. Eu agradeço, Lucas. É sempre um prazer estar conversando com estudantes. E mais um prazer ainda estar aqui, nesse local onde tudo começou, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Show. Então, Adriano, você atuou em diversas áreas do jornalismo ao longo da sua carreira, né? Como é que foi trabalhar nessas diferentes funções ao longo dos anos? Então, Lucas, eu costumo dizer que na área do jornalismo é muito importante que a gente esteja em vários momentos da vida se provando, né? Aperfeiçoando o que aprendeu na faculdade, né, e levando para a vida de trabalho. Então, atuar em várias frentes de trabalho do jornalismo é fundamental para você se conhecer como profissional. E foi dessa forma, né? Eu fui repórter, fui assessor, também trabalho com marketing, já fiz produção de TV, né, atuei também com rádio, então fiz um pouquinho de cada coisa. E isso faz com que o estudante acabe moldando o profissional e você vai tendo, né, essa predileção por determinada área. E foi assim que ocorreu, né? Então eu passei por várias áreas do jornalismo, né? Isso fez com que eu pegasse uma particularidade de cada uma dessas frentes de trabalho, né, e me moldasse como profissional que eu sou hoje. Dentro dessas áreas, qual que você acha que se encaixou mais assim, no seu perfil? Então, para responder isso, eu vou contextualizar um pouquinho. Talvez você tenha a mesma história, semelhante, que eu iniciei o jornalismo para fazer jornalismo esportivo, né? Por alguém que gosta de esporte, que já jogou futsal, né? E a partir disso, eu queria ser repórter esportivo. Mas só que ao longo da faculdade você vai conhecendo, como eu falei, outras áreas e vai gostando um pouquinho mais de uma ou outra, né? E a produção de TV, especificamente, eu acho que junto com a assessoria, foram as duas coisas que eu mais gostei de fazer. Porque eu tenho essa escola do jornalismo, da produção universitária, né, que eu tive aqui na FURB, de trazer uma informação mais apurada, né, com mais elementos, mais fontes, né, algo mais estudado, diferente, um pouco que é do factual, que às vezes é papum, você tem que fechar o conteúdo e não dá tempo às vezes de apurar ou de incrementar o assunto, né? Então eu acho que a produção e a assessoria, ela acaba permitindo isso, que você faça um conteúdo com mais qualidade, né, mais recheado, né, com um plus assim que você não tem às vezes no jornalismo factual. Uhum. Você se formou na Unisociesc em 2017, mas a sua primeira atuação na área foi aqui na FURB, né, como estagiário. Como é que foi esse seu primeiro passo? Exatamente, foi aqui na FURB, né, em finalzinho de 2013. Eu fiz um caminho, às vezes inverso, e muitas pessoas me questionaram por que eu fiz. Eu atuava no EMOSC, né, eu era assistente administrativo no EMOSC, aquela coisa, né, a gente está no início da carreira, na faculdade, a gente precisa, né, ter um emprego fixo para também manter, né. E eu estava no EMOSC, isso desde 2010, aqui em Blumenau, e recebi o convite para fazer um estágio não remunerado aqui na FURB. E isso, né, na época a Shayla, que era a diretora de jornalismo aqui, conversei com ela e tal, e resolvi fazer. E eu consegui alternar o meu trabalho no EMOSC, né, e o trabalho aqui como estagiária. Porém, a produtora, que era fixa aqui na FURB, ela saiu, né, ela recebeu uma proposta de uma outra empresa, até fora de Blumenau, e ela acabou saindo daqui. E a Shayla me procurou e falou, Adriano, eu preciso de ti aqui agora, né, porque, né, a antiga produtora ela vai sair e eu preciso de alguém aqui fixo. Só que, devido às demandas do jornal aqui, dos programas que a FURB TV tinha à época, eu precisava fazer meio que o período integral.
E isso conflitava com o horário do EMOSC. Então eu conversei com a minha chefia lá no EMOSC e expliquei para eles a situação e falei, ó, eu vou precisar sair. Embora seja um estágio não remunerado, eu vou precisar sair. E com a aposta de que eu conseguisse essa vaga. Só que existia toda uma questão de prazo para contratação aqui. Então, no período que eles me pediram, isso foi em setembro, eu não conseguiria assumir essa vaga efetiva, só no início do próximo ano. Então, eu fiquei 4 meses trabalhando de graça, sem ter uma outra renda, né, fazendo alguns freelas, né, para poder me manter, e também com o valor que eu tinha, né, da saída do EMOSC, né, e apostei que eu fosse contratado no início do próximo ano. E foi o que aconteceu, né? E foi a minha porta de entrada no jornalismo, mesmo ainda estando estudando, né? Eu assumi como produtor aqui, né, e foi uma escola sensacional, né? Sim. Essa mudança de estagiário para produtor, o que ela significou na sua carreira como jornalista? Estava apenas começando, né? Mas qual foi o significado dessa? No início significou bastante medo, né? Porque assim, você assumir uma responsabilidade, né, de ser produtor de uma TV educativa que produzia conteúdo tanto para a TV Futura, né, do Rio de Janeiro, e para a TV Cultura, é uma responsabilidade gigante, né? E ainda sendo estudante, né, eu estava aprendendo ainda na faculdade algumas coisas, mas contei com uma ajuda sensacional da equipe que atuava aqui, né, e consegui junto com eles, né, me adaptar e suprir a demanda que era gigantesca, assim. Então foi assustador no início, mas depois foi extremamente gratificante e o melhor laboratório que eu poderia ter. Foi realmente estar numa TV educativa e poder produzir esses conteúdos, né, tanto para a Futura quanto para a Cultura. Uhum. Em 2017, você saiu aqui da FURB e foi para a assessoria da RoboMind Brasil, uma empresa que dá aulas de robótica. Esse foi o teu primeiro contato com a assessoria de imprensa, né? E o que te motivou a fazer essa mudança, de sair de produtor para assessoria? Aqui a gente teve algumas mudanças aqui na FURB TV, né, na época, e que acabou sendo uma saída forçada, né? E a partir disso fui me redescobrir como profissional, né? Então iniciei alguns freelancers, alguns contatos que já tive com outras empresas, e a partir disso comecei a fazer esses trabalhos. E conheci o André da RoboMind à época, né, uma pessoa sensacional, e tive esse contato com a educação tecnológica, que é algo que eu tinha um pouquinho aqui na FURB já, né, por meio dos professores aqui, e foi uma forma mais fácil de eu conhecer também o conteúdo da robótica educacional. E a partir disso comecei a atuar com eles, tanto fazendo gerenciamento das redes sociais, né, da empresa, e também assessoria. É uma empresa que atua até fora do país e é aqui de Blumenau, né, então foi muito gratificante poder representar eles, né, por meio da comunicação. Foi uma experiência muito bacana que eu acabei só deixando porque eu acabei assumindo uma outra função na NSC. Sim, então essa que eu ia chegar agora, que depois de 6 meses nessa função, em 2018 já, marcou teu retorno para as reportagens, que você assumiu como repórter na NSC. O que foi essa mudança também? Sentiu saudade das reportagens? Como é que foi? Quando eu estava aqui como produtor, né, em alguns momentos a Shayla, né, que era a diretora aqui à época, me instigava. Adriano, faz alguma reportagem, produz um conteúdo, né? Então eu acabava fazendo algumas coisas também, produzia alguns conteúdos aqui para a TV. E realmente, eu recebi essa proposta da NSC, à época eles estavam, né, em busca de um repórter. Tinha um colega meu que atuava lá, inclusive ainda está lá, que é o diretor de jornalismo lá, o Augusto Wittner. Me convidou para fazer parte da equipe e aceitei. Realmente, como eu tive essa experiência como repórter aqui na FURB, eu pensei, vou me provar. Como eu sempre gostei mais de texto do que de vídeo, de aparecer, então acabei aceitando, né? Foi uma experiência excelente e eu tive contato não somente com a escrita, com ser repórter de escrita, né? Mas também de experiência de rádio, né? Que a gente participava também da Atlântida, em alguns momentos, alguns conteúdos também a gente divulgava na CBN, e também participação na TV, né? Porque algum conteúdo de relevância, né? Em que nós, repórteres da NSC, do Santa, no caso, né? A gente fazia essa apuração,
também a gente fazia essa divulgação, né, essa explicação sobre o assunto na TV. Então foi uma experiência muito gratificante, assim, e que eu consegui ter mais contato com essas outras áreas, né, tanto de rádio quanto também de televisão. Sim. Durante essa passagem você veio a conquistar o Prêmio IMA de Jornalismo Ambiental, né, que é promovido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, pelo projeto que contava a história do naturalista Fritz Miller e Charles Darwin, intitulado de Cartas para Darwin. Como é que foi essa produção e o que esse prêmio significou para a sua carreira? Deu um trabalho, tá? Deu um trabalho gigantesco, né? Foi uma proposta em conjunto que a gente teve em reunião de pauta junto com o Everton Sima, que era o meu gestor na época, em que a gente, como sempre fez, de valorizar, né, a cultura local, né, e a história de Blumenau, né, e região. Então, Cartas para Darwin foi uma ideia em conjunto que a gente imaginou. Num brainstorming lá, como é que a gente vai falar sobre algo que já foi falado, né, muitas e muitas vezes, de uma forma diferente. Então isso em 2018 ainda estava, a onda do WhatsApp estava ainda, não era tão grande, né, mas já estava iniciando ali. A gente pensou, vamos simular então uma conversa entre Charles Darwin e o Fritz Miller, né, por meio do WhatsApp. Como que seria essa conversa? Mas para fazer isso, eu tive que ler todas as cartas. Então, assim, eu tive um trabalhão de ler todo esse conteúdo, fui no arquivo histórico, né, e fiz essa leitura, né, obviamente traduzida, porque eu não sei falar alemão, e busquei elementos de que forma aquela conversa, que fizesse sentido, obviamente, a gente pudesse transformar numa linguagem atual. E foi assim que a gente fez. Então a gente pegou algumas cartas ali e simulamos esse diálogo, né, pegando alguns trechos que estavam realmente nas cartas, né, algumas imagens também a gente utilizou algumas imagens reais que estavam nessas cartas, né, e fizemos como o Fritz Miller descobrindo uma planta e está mandando para o Charles Darwin o que ele descobriu, falando sobre os camarões lá no litoral catarinense. Então foi gratificante, assim, foi um trabalho gigantesco de uma equipe, né, muito dedicada, né, para fazer isso, mas foi um trabalho sensacional e que a gente foi reconhecido pelo Prêmio IMA, né, e é algo que eu me orgulho bastante, né, de ter feito isso, de a gente ter trazido a história, né, do Fritz Miller e do Charles Darwin dessa maneira diferente, que acredito eu que se a gente fizesse um conteúdo daquela denso, né, explicando um pouquinho, muito com a linguagem da biologia científica, talvez não atingisse tantas pessoas quanto a gente atingiu, né, principalmente o público jovem, né, que obviamente se identificou com aquela conversa, interessante da forma que eles poderiam conversar atualmente, né. Sim. Em 2019, marcou a sua chegada à Prefeitura de Blumenau, onde você atuou como gerente de redação até 2024. Como é que foi essa chegada e quais eram as funções que você desempenhava nesse período? Então, o Felipe Rodrigues, né, que era gerente secretário de comunicação à época, ele me chamou para fazer parte da equipe, justamente pela experiência que eu já tinha, né, da NSC e de outros trabalhos. E ele precisava de uma pessoa para fazer o gerenciamento da redação mesmo, né, de editar os textos, até mesmo a gente estava com trabalho para o novo site da prefeitura, então como eu tinha também esse conhecimento, né, de UX Writing também, ele me chamou por causa disso. Então foi bem desafiador, assim, você sair de um jornalismo privado, né, onde você trabalha a notícia, do um jornalismo público em que você trabalha a notícia só que de uma forma vamos dizer assim, a beneficiar a prefeitura, né, a falar bem da prefeitura, das ações que a prefeitura estão fazendo. No início, até eu me senti um pouquinho, será que é isso realmente que eu quero fazer? Mas depois eu entendi que o propósito do jornalismo que eu fazia antes, né, de informar as pessoas, né, de levar a informação para o público, não se diferenciava do jornalismo público, porque ao mesmo tempo a gente tinha essa possibilidade de levar essa comunicação para as pessoas e fazer o bem para as pessoas. É falar para a Dona Maria lá que ela consegue, por meio da internet, fazer um requerimento de roçada na rua dela, sabe, de calçamento,
algo nesse sentido. Então a gente estava levando essa informação pública também para beneficiar as pessoas, que é um propósito que eu iniciei o jornalismo disso, de poder fazer a diferença, de estar ajudando a população. Então no início, né, eu tive essa questão da adaptação, mas depois eu entendi o propósito de como a comunicação pública também é fundamental para a gente auxiliar e melhorar a sociedade. O papo está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo agora e na sequência continuamos com a nossa conversa. Não saia daí. Universidade, graduação, boleto. Não faz sentido. Eu tenho universidade gratuita. FURB, faz sentido fazer universidade. Estamos de volta com o Talk Chão. Hoje recebemos Adriano Lins, que conta um pouco sobre as suas aventuras no jornalismo. Então, Adriano, em 2021 surgiu outro desafio, que foi se tornar gerente de comunicação da Vila Germânica. Como é que foi a saída para o parque? Então, depois de estar já adaptado, né, na prefeitura como gerente de redação, né, estar atuando em várias frentes, conhecendo um pouquinho de cada coisa, e depois de ter passado por uma pandemia, né, que eu acho que é sempre importante a gente citar, como a pandemia ela mudou essa questão da comunicação, e principalmente da comunicação pública, e depois disso, né, que passou a pandemia, em que os eventos começaram, né, eu fui questionado se eu gostaria de assumir a Vila Germânica. No início eu falei que não, que realmente eu não gostaria de assumir pelo fato que tinha recentemente sido pai. Né? Minha filha nasceu em 2021 e eu via como, nossa, mas a Vila Germânica é uma loucura, Oktoberfest, como é que eu vou conseguir conciliar, né, a questão da família, né, da paternidade com um evento, né? Mas o Felipe Rodrigues, mais uma vez, né, me convenceu, não, vai, é bom, é bacana, a gente precisa de ti lá, então acho que tu vai se dar super bem. À época, a Júlia, né, que atuava lá, acho que até ela foi estudante aqui na FURB, ela era assessora e ela acabou saindo, né, para uma oportunidade na iniciativa privada e precisava de alguém e, não, tá bom, vamos lá. Depois de, né, me convenceram e eu assumi. Foi bem desafiador, né, é uma rotina totalmente diferente do que eu tinha. Porque na prefeitura, como gerente de redação, eu fazia mais a questão da edição dos textos, né? Fazia mais gerenciamento das pautas e, eventualmente, fazia algo de assessoria nas outras pastas, né? Mas não era algo efetivo somente num lugar, somente sobre um assunto. E a Vila Germânica é um universo, assim, que às vezes o pessoal de fora não imagina, ou às vezes pensa que é só o Oktoberfest, mas são eventos o ano todo. Né? E a Vila Germânica realmente não para, e até o secretário Marcelo, ele sempre fala algo que eu sempre replico, de que terminou uma Oktober, já começa a se trabalhar uma outra Oktober, e no meio desse trabalho das Oktober, tem também uma Páscoa, tem o Natal, né? Tem outros eventos que são produzidos lá, Festival da Cerveja e tudo mais. Então, é muita demanda mesmo, então foi desafiador, mas aos poucos, né, foi engrenando, né, a equipe lá é maravilhosa também, e também contei com o suporte da SECOM, né, então os jornalistas que faziam parte também da SECOM sempre me deram esse suporte, porque realmente, sozinho é impossível trabalhar na Vila Germânica da demanda que existe lá. Uhum. Eu vejo bastante que a Vila está tentando cada vez mais não se desvincular, mas tipo, avisar para o público que não é só o Oktoberfest que tem aqui na região. E como é que era feito para promover esses outros eventos que você citou, a Páscoa em Blumenau, temos a Festa Itália também. Como é que era, qual era o principal desafio? Era a divulgação mesmo? Como é que funcionava lá? Sim, durante muito tempo Blumenau foi sinônimo de Oktoberfest, né, e vice-versa. Mas com o prefeito Mário, né, e também o secretário Marcelo, eles começaram um trabalho de formiguinha para mudar isso, né? E como que eles mudaram isso? Apostando em outros eventos. Quem conheceu o Natal em Blumenau de 2018, 2017, ou a Páscoa, né, também desses anos em que a Páscoa às vezes se resumia num espaço lá no Parque Ramiro, na parte de baixo do ginásio Galegão, né, vê hoje nem imagina como ela já foi um dia.
Então foi um trabalho do prefeito Mário e do Marcelo Groel de estar transformando o turismo da cidade de Blumenau, né, indo além da Oktoberfest, que é, como tu citou ali, né, do Natal, da Páscoa e outros tantos eventos que foram produzidos lá. O Sommer Festival também, que teve uma reformulação. E a divulgação disso era feito o ano todo, da mesma forma como é feito o Oktoberfest. Mas de que forma que a gente fazia isso? Era participando de feiras, né, feiras de turismo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Itajaí, com a BNT, que é uma feira fortíssima, a WTM lá em São Paulo, em eventos em parceria com a CVC também no Nordeste, né, participou também em Foz do Iguaçu de feiras. Então, as feiras eram o grande filão dessa divulgação, em que a gente conversava com vários agentes de turismo, né, e também com a imprensa desses locais. Então, o trabalho meu nessas feiras era de estar mobilizando também a imprensa e levando o que tinha de atrativo, o que Blumenau oferecia além do Oktoberfest. Porque realmente era algo que no início a gente chegava nos locais e todo mundo falava: Blumenau, Oktoberfest, chopp, cerveja, é isso. Mas ao longo dos anos e das feiras que a gente foi participando, a gente foi entendendo. O público foi entendendo: opa, Blumenau tem muito mais, né? Tem a cultura germânica aflorada, tem a questão da Vila Topava, tem a Nova Rússia, tem inúmeros atrativos que podem ser explorados aqui. E toda uma região, né? Não somente Blumenau, que isso também é importante se dizer, de que Blumenau não caminha sozinha, né? Ela tem Pomerode aqui, que é a vizinha, que é fortíssima no turismo. Então, entender que a região é muito forte no turismo e conseguir vender isso sempre foi um desafio, né? Mas ao longo desses últimos anos, acredito que Blumenau tenha conseguido alcançar esse objetivo, tanto é que a gente tem os eventos hoje de sucesso, né? E que cada vez mais tem crescido aqui na cidade. Uhum. Agora, conciliar essa gerência com a vida familiar e profissional devia ser uma tarefa bem difícil, né? Como é que você fazia para não perder o rumo, assim? Você conseguir ficar centrado e fazer todas as demandas? Cara, muito, muito difícil, assim. Eu tenho aquela coisa, né? Eu acho que a família é fundamental, a gente tem que ter tempo para ela, para poder estar bem consigo mesmo, né? E realmente, como eu falei, assim, a Vila Germânica demandava muito tempo mesmo. Durante outubro mesmo, é uma loucura, assim, eu ficava às vezes 14 horas lá dentro. Chegou um momento, teve um dia, até eu sempre cito isso, que a gente estava recebendo a equipe do Jornal Nacional, né, para uma matéria que a gente vendeu para eles sobre sustentabilidade. E quando eles vêm fazer uma matéria aqui, eles ficam 3 dias. E nesses 3 dias eu ficava full time com eles. Ficava direto mesmo. Ou seja, para poder ser assessor mesmo de imprensa, né? De poder contribuir com todas as informações para não deixar passar nada e que eles possam realmente levar, né, o que a gente gostaria que eles levassem, né, do que estava sendo produzido aqui. Teve um dia, né, com a equipe da Globo que a gente esperou terminar a festa, 1h da manhã, para eles mostrarem as imagens do pessoal recolhendo os resíduos e fazendo todo o trabalho do transbordo. E depois, às 7 da manhã, o carro saía ali da vila e ia para a Veolia, onde ia fazer esse trabalho com os resíduos lá. E daí também eu acompanhei. Então, assim, a gente saiu 2h da manhã da vila, eu fui em casa, dormi 2 horinhas, aí era 7 horas, eu estava indo lá para a Vila Itopava para acompanhar eles. Então, mas assim, depois que tu vê o resultado, sabe, do conteúdo, de uma matéria nacional, né, que foi iniciada por meio de um trabalho teu de divulgação, né, não tem preço, assim. Então é um esforço que vale a pena, mas é muito difícil conciliar, assim. Então eu sempre tentava, quando dava, assim, ficar um pouquinho mais com a minha família, assim, com a minha mulher e com a minha filha, mas é algo bem desafiador, bem difícil. Depois que eu terminava outubro, eu pegava aquela semaninha de folga para poder curtir um pouquinho, desestressar, né, e desligar o celular e não me esqueçam, né. Mas é bem complicado mesmo, mas cara, é valoroso, é gratificante, assim, de tudo que a gente conquistou, assim, com o Oktoberfest, sabe, de levar a festa e levar esses outros eventos que a gente produziu aqui em Blumenau para o Brasil todo e para fora do país, assim, é espetacular. Uhum. Agora, só citando um pouquinho da Oktober mesmo, você vê alguma coisa atualmente, mesmo que você não esteja mais lá, que dá para melhorar ou aprimorar na Oktoberfest, ou alguma coisa que você estava lá e conseguiu melhorar durante sua função?
Cara, então, quando a gente está envolvido com o Oktoberfest, por mais que você tenha uma função fixa de ser um assessor de imprensa, de trabalhar na comunicação, só que você atua com tudo, assim. Então você dá ideias, você auxilia em várias frentes. E da mesma forma que a gente falou que o turismo em Blumenau mudou nos últimos anos, a Oktoberfest também mudou. Sustentabilidade é um exemplo disso, acessibilidade também, né? A festa, acredito que seja a festa mais acessível do país hoje. Então são temas que entraram na Oktoberfest, que foi uma construção conjunta, minha como assessor, do pessoal da produção, do pessoal do administrativo, estão todo mundo empenhado para poder fazer um diferencial. E a Oktoberfest, ela é isso, cara, é constante evolução. Acho que a partir do momento que quem estiver à frente da festa achar que, não, esse é o modelo certo, não vamos fazer mais nada diferente, acho que vai estar fazendo errado. Porque as gerações mudam, né? A percepção, os gostos das pessoas mudam, então precisa estar antenado com relação a isso. É claro que a gente não vai fazer mudanças bruscas, né? Não é necessário fazer mudanças bruscas no evento, mas sempre estar adicionando algo é fundamental, né? A segurança é um exemplo disso, né? Ao longo dos anos a festa foi melhorando, a segurança melhorando. Nesse último ano a gente teve praticamente furto zero de celular. Se não me engano, teve um celular só que não foi resgatado, né? E isso mostra a evolução do evento, né? De todas essas ações que são feitas. Inclusive, quando eu estava lá, eu também sou produtor cultural, quando eu estava lá eu escrevi um projeto que é algo que eu estou negociando também com eles, assim, para a gente poder desenvolver no evento. Não posso dar spoiler, né? Mas, assim, mas entrando nessa seara de que, sim, muitas e muitas coisas podem ser mudadas lá. Eu acho que, só que uma coisa é fundamental e que não pode mudar, é a essência da festa. Acho que a Oktoberfest não pode deixar de lado essa germanidade, né? O que ela tem levado por muitos anos e tem mantido essa qualidade dessa festa. Até me alongando um pouquinho aqui, eu tomo como exemplo a festa do Pinhão em Lages. Eu sou natural de Lages, né? E a festa do Pinhão, ao longo dos anos, ela foi se perdendo. O tradicionalismo, a cultura serrana, ela foi perdendo espaço, ela ficou reduzida a um espaço minúsculo dentro da festa. Agora, neste ano, né, a prefeita que assumiu lá, ela mudou isso e ela, até inclusive o slogan é voltando às origens. E é realmente isso, eles estão trazendo o tradicionalismo, a cultura serrana de volta, e os shows nacionais, que antes eram as principais atrações, deixaram de ser essas principais atrações. Então hoje elas levaram a festa para o centro da cidade, não mais para um pavilhão afastado. Daí eu acho que vem muito ao encontro disso. Eu acho que a Oktoberfest, ela precisa sim, sempre estar inovando, mas sem perder essa essência que é fundamental para a qualidade e para que ela sempre seja vista como essa festa germânica e que mantém essas tradições e essa cultura. Show. Agora, olhando para toda a sua trajetória, começando aqui na FURB como estagiário, virando produtor, repórter na NSC, Prefeitura de Blumenau, Vila Germânica, você mudaria alguma coisa? Você não iria para algum lugar? Você continuaria em algum lugar mais tempo? Você acha que faltou alguma coisa na sua carreira até o momento? Então, acredito que tudo que ocorreu era para ser, né? Acho que eu não me questiono muito essa questão, poderia ser diferente. Claro, em alguns momentos da nossa vida, né, como profissional, a gente sempre vai imaginar, poderia ter trilhado por esse caminho, feito algo diferente, mas são experimentos, cara. Eu acho que durante toda a nossa vida, nossa trajetória profissional, a gente vive de experimentos, assim, de erro, né, acerto, erro e acerto, e assim tu vai se moldando. Mas não, cara, não me arrependo de nada, assim. E se pensar, o que eu gostaria de fazer? Cara, muita coisa, assim, que eu acho que a comunicação, ela nos permite muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia mesmo, o jornalismo que eu aprendi na faculdade, hoje já não é mais. E o que, por exemplo, dando um exemplo simples assim, quando eu fiz faculdade, não se ouvia falar em influenciadores. Hoje, é quase que o influenciador é quase um jornalista, né? Porque ele tem esse poder de levar a informação, de ser um produtor de conteúdo e tem essa notoriedade, né? Então, trazendo esse exemplo, dessa variedade de opções que a comunicação nos permite. Então, assim, eu gosto muito de tecnologia, então eu tenho escrito hoje também para blogs de empresas de tecnologia.
Então, assim, cara, experimentar de tudo e o que vier na comunicação de novidade. Agora a gente tem um desafio também de se adaptar à questão da inteligência artificial. Tem algo muito novo ainda, acredito que, né, você já deve ter utilizado, mas a gente não utilizou 1% do que essa tecnologia ela nos permite. Então, a comunicação, o jornalista também vai precisar se adaptar a isso, né? E a partir disso vão criando essas novas frentes de trabalho, esses novos conhecimentos que a gente precisa se adaptar. Perfeito. Queria só agradecer a sua presença aqui novamente. Foi muito obrigado por estar aqui, por ceder um pouco do seu tempo para essa entrevista, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer, né? Como eu falei já no início, né? Retornar aqui para essa casa, que foi o início de tudo da minha trajetória, né? E de estar falando, né, com estudantes, né? Que isso é fundamental e quando precisar, sempre à disposição. Fechou. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir os outros programas no canal da FURB TV no YouTube e também pode se inscrever no nosso canal clicando no sininho para receber todas as notificações da FURB TV e de seus programas. Deixa um like aqui pra gente. Ficamos por aqui e até a próxima.